O professor Paulo César Frutuoso, médico espírita, fala muito das ideias e padrões da categoria e da dificuldade que alguns médicos têm de tratar das questões energéticas ou espirituais. Ele dá o exemplo de uma médica que deu um depoimento para ele como colaboração a um livro, mas não quis que pusesse o nome dela no livro, porque isso poderia comprometê-la junto à comunidade médica. No meu campo, que é o campo da arqueologia, acontece uma coisa muito parecida. Até já comentamos em outra ocasião que nos bastidores da universidade, em conversas privadas sobre arqueologia, por vezes nos deparamos com questões relacionadas à sensibilidade energética e às dimensões espirituais, como é o caso da psicometria, ou mesmo assuntos relativos à presença de entidades do passado, energeticamente vinculadas a objetos ou materiais arqueológicos. Denomina-se psicometria a habilidade sensível de entrar em sintonia psíquica com entidades ou situações do passado a partir do contato com objetos materiais. Muitos professores e doutores em arqueologia, em conversas não oficiais comigo, falaram sobre tais ocorrências pouco convencionais que lhes tocaram a sensibilidade. A partir de nossas experiências no resgate de urnas funerárias indígenas, pudemos perceber em diversas ocasiões, no relaxamento após um dia de trabalho escavando, a presença de entidades indígenas bastante aguerridas e preocupadas com a nossa profanação de seus sepultamentos feitos no período pré-histórico, quer dizer, antes da chegada oficial dos europeus no continente americano. Pudemos ainda perceber outras consciências que explicaram àqueles indígenas que nosso trabalho visava justamente a valorização dos seus grupos humanos, da sua herança cultural perante a sociedade atual, o que veio a pacificar a situação. Várias outras experiências em psicometria, através do contato com objetos do passado, trouxeram à tona momentos bastante interessantes. Estando distraído junto a uma antiga mobília que pertencera a uma senhora de idade nos anos 1950, ouvimos a voz da antiga proprietária do objeto manifestando sua satisfação por havermos herdado e estarmos valorizando o móvel que lhe foi caro no passado. Visitando as ruínas arqueológicas da cidade de Herculano, que foi encoberta pela erupção do Monte Vesúvio na Itália no ano de 79 d.C., estivemos imaginando como teria sido a ocupação daquele espaço urbano, os usos e a movimentação das pessoas na época romana. Ao se visitar um sítio arqueológico como Herculano ou Pompeia, onde uma cidade romana inteira foi preservada, é inevitável que o visitante se ponha a imaginar as pessoas de antigamente com suas roupas, andando pelas ruas, mercados e banhos públicos, os meios de transporte utilizados e as diferenças de estratificações sociais presentes naquela sociedade. Alguns anos depois dessa visita a Herculano, Pompeia, foi-me apresentado um romance espírita com o título Herculano, uma obra ditada pelo espírito do conde de Rochester a uma médium mecânica russa no século XIX. Pudemos constatar uma notável congruência entre as várias situações relativas à vida familiar e urbana descritas do romance, com os espaços residenciais, ruas e distâncias entre as cidades envolvidas naquele evento histórico do Vesúvio. A arqueologia é definida como o estudo dos grupos humanos do passado através da cultura material. Ou seja, essa ciência busca entender e interpretar o passado através dos objetos que foram deixados, muitas vezes ficaram enterrados, sejam artefatos, móveis
ou vestígios e ruínas de sítios de antigas ocupações humanas que foram legadas ao presente. Muitas vezes, a própria interferência dos grupos humanos do passado, que causou modificações no meio ambiente, funciona como registro ou marcas que podem ser analisadas e interpretadas pelo arqueólogo. Através desses registros, é possível, segundo nossa tese, entrar em contato sensorial com aquelas situações de realidades do passado, se a pessoa for dotada dessa capacidade intuitiva. A partir da noção de reencarnação, tomamos ciência do processo evolutivo dos seres e como as várias experiências de diferentes vidas em distintos momentos da história vão se somando e acabam permanecendo adormecidos no esquecimento da consciência individual. O conhecimento advindo da análise científica dos artefatos, como se processam nas pesquisas da ciência arqueológica, não perdem nada se somarmos informações trazidas pelos canais da sensibilidade psíquica. A ciência hoje tem seus limites estabelecidos, mas é um processo em desenvolvimento. As análises físico-químicas levadas a termos através de aparelhos, como por exemplo a datação por carbono 14 ou a termoluminescência, comuns na arqueologia, no futuro deverão acompanhar os avanços da física quântica. Isso será natural. Talvez seja no campo da interpretação arqueológica que, além dos dados materiais, sempre engendra a subjetividade do intérprete, que informações ultrapsíquicas do campo multidimensional, energético e vibracional venham no futuro oferecer sua contribuição à ciência arqueológica. A ciência da reencarnação nos mostra uma mesma entidade espiritual, uma mesma pessoa vivendo em períodos diferentes da história. Acontece que a cada encarnação temos o providencial esquecimento das outras vidas que já vivemos. O interesse pelo passado, seja pela arquitetura, enquanto patrimônio histórico, os trabalhos que realizamos em arqueologia e os fenômenos de psicometria, isso tudo nos levou a pesquisas sobre a TVP, que é a terapia de vida passada. Como paciente da psicóloga espírita Elaine de Luca, em São Paulo, que utiliza um método muito profícuo, sem fazer uso da hipnose, tivemos consciência de algumas vidas passadas e do quanto essas experiências no pretérito jogam um importante papel, embora geralmente inconsciente, nas atitudes e decisões que tomamos na presente existência. Situações anteriormente vividas, seja na vida presente ou em antigas encarnações, produzem certos sentidos que se fixam no campo psicoenergético, na aura, como se diz, e tendem a se repetir e acumular, sendo que a tomada de consciência decorrente do processo terapêutico favorece a distensão e o equacionamento de importantes questões para o aprimoramento individual. Instado a estabelecer conexões entre as experiências pretéritas e o agora, o paciente vai destrinchando problemáticas, aprimorando procedimentos, tornando a vida atual mais fácil e mais feliz. A ligação da arqueologia com a TVP, a terapia de vidas passadas, acontece então, para mim, como algo natural, por ambas tratarem do passado, embora hoje sem que se haja estabelecido conexão entre elas. A ciência arqueológica é uma disciplina jovem, ainda em construção e com forte tendência para ter-se no limite do campo de investigação tecnológico material.
Apesar das atuais restrições e encaminhamentos dentro dos limites científicos, sabemos que uma nova abertura na área das investigações energéticas e quânticas estão hoje em gestação em diversificadas áreas científicas para florescerem num futuro. Hoje, não é fácil tratar na universidade, é impossível, e no ambiente da arqueologia profissional também, tratar dessas questões metafísicas relativas à vivência dos grupos humanos e das pessoas do passado. Precisamos considerar ainda que a arqueologia oficial encontra-se fortemente vinculada ao campo da sociologia, seja na relação histórico-cultural, seja no relativo aos processos de contato entre diferentes grupos humanos do passado e como são esses abordados em relação ao contexto atual. O vínculo energético e psíquico com o passado e a análise de dimensões da consciência ainda não constituem assuntos que possam ser tratados na arqueologia oficial. Apesar de vários profissionais arqueólogos passarem por experiências nesse sentido, apesar de eles trocarem ou guardarem informações para si, por receio de transgredir o campo da ciência. A questão do tempo em arqueologia certamente irá acompanhar a expansão de limites, conforme a concepção de ciência for evoluindo, e é por isso que já iniciamos uma crítica aos limites da investigação puramente sujeita a aparelhos tecnológicos, que geralmente leva a um racionalismo extremo que exclui essas outras possibilidades de interpretação. Artefatos arqueológicos podem ser pontes para a investigação no campo sensível das energias e percepções extrasensoriais. E isso não necessariamente deverá dar margem a fantasias e elucubrações. As ciências biopsíquicas estão em franca ascensão e novas informações poderão ser trazidas por esse meio de investigação, ampliando o saber e confirmando hipóteses de trabalho. No futuro, deveremos ter uma arqueologia a serviço do pleno desenvolvimento humano. Os artefatos do passado falam, mas se hoje não se admite que eles, os objetos, digam um pouco mais, não é porque eles não guardem informações relativas a seus usuários e tempos e espaços quânticos, mas sim porque não estamos ainda voltados às pesquisas sérias nesse campo. O conhecimento do passado toma melhor sentido quando permite às pessoas do presente expandir sua consciência, redirecionando atitudes e posições em relação à transitoriedade da vida. Em tempos de aldeia global, as experiências do passado vêm somar-se como patrimônio espiritual da humanidade. A integração proporcionada pela comunicação permite que as experiências sejam compartilhadas quase que instantaneamente. Se no passado o tempo e as distâncias tornavam as comunicações bastante restritas, hoje dispomos de uma comunicação global e total, que vem trazendo uma maior unidade e sentido de conjunto em relação aos conhecimentos. As atuais técnicas utilizadas para o conhecimento do passado, incluindo a arqueologia nesse sentido, estão se abrindo para horizontes mais amplos, absorvendo uma maior consciência na relatividade do tempo e do espaço, capazes de somar novos sentidos para a vivência humana.